O versículo 2 nos diz: ele estava no princípio com Deus. Cristo não foi criado, ele é eterno. Sempre esteve em comunhão com o Pai. Vamos ler Marcos 1. Jesus, Marcos 1. Marcos 1, 11 e 12. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, a quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aqui nessa parte o que me chamou a atenção foi que quando Jesus foi batizado por João, né? Logo saiu da água e viu os céus abertos e o Espírito e a pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, né, que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Então aqui é onde a gente vê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem ao mesmo tempo, né? No meu entender, né? Aí, o Filho sendo batizado, o Pai, né, diz, em quem me compraz, né, se alegrando pelo batismo do Filho, né, e logo o Espírito Santo o impeliu ao deserto. Então, são 3 ações, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso me chamou muita atenção. Aí o versículo 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, Cristo, a luz do mundo. As trevas não compreenderam. João 8:12. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No versículo 12. Mas todos os quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. O homem tem o direito de se tornar filho de Deus com a fé salvítica. E após este ato deve haver, da parte do pecador, uma ação contínua de crer. Então, quando nós aceitamos Jesus, né, pela fé salvítica, nós temos que ter um ato, né, uma ação continuamente de crer. Como é esse crer? Na atitude, em nossa atitude, na santidade, em amar, em servir. Né? Que, o verbo crer, que é no grego, pisteusin, ou pistel, é um particípio presente ativo, indicando a necessidade da perseverança no crer. Hebreus 3:14. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus. Romanos.
Hebreus 3,14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, o crer é um verbo em ação, né? É um particípio presente ativo. No versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo unigênito não significa que Cristo foi um ser criado. Refere-se ao seu relacionamento exclusivo com o Pai, unigênito. Cristo, o Deus eterno, tornou-se humano. Nele se uniram a humanidade e a divindade. Então, Jesus, humano, mas também divino. No versículo 16, e todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre graça. A verdade já não está oculta nas prefigurações, como era nos casos do sacrifício, graça sobre graça. No 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque antes a salvação era graça sobre graça, era sobre os animais, né, serem sacrificados. Mas agora, através de Cristo, a graça e a verdade estão disponíveis no mais alto grau. A graça e o poder de Deus são mais eficazes, pois é o poder, a presença e a bênção que experimentam os que recebem a Cristo. Recebemos o Espírito Santo e da graça de Deus que representa o nosso espírito e nos recria segundo a imagem de Cristo. Então, assim, quando nós recebemos a Cristo, recebemos a graça de Deus, o poder de Deus se torna eficaz na sua presença e na sua bênção que experimentamos. E recebemos o Espírito Santo que nos faz, né, nos regenera a imagem de Cristo. Aqui nós estudamos sobre o Deus, né? O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agora, Jesus, o homem, né? Estudando Jesus divino. Agora, Jesus, o homem. Ele nasceu em Belém da Judéia, sob as ordens do imperador César Augusto, dominador do maior império que já existiu, o Império Romano. A família de Jesus estava na cidade de Nazaré, que pertencia na província da Galileia, para Belém da Judéia. Então, naquela época, com o imperador César Augusto, né, fez uma contagem de quantos habitantes existiam. Então, naquela época, o lugar onde Jesus nasceu e viveu, a terra de Israel, província da Galileia, pertencia ao Império Romano. E Jesus era o quê? Filho de Maria, sua mãe biológica. Quando o anjo visitou Maria, na cidade de Nazaré, Maria era prometida a José em casamento. E quando o anjo de nome Gabriel, né, se aproximou de Maria,
O anjo Gabriel veio falar com Maria, né? Disse que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. O anjo falou que Maria ficaria grávida, que daria à luz. E o nome desse menino seria Jesus, que significa Deus é Salvador. Então Maria concebeu Jesus, né, no seu ventre através do Espírito Santo. Então em Belém nasceu o Salvador, Jesus Cristo, uma criança linda, foi o primeiro filho de Maria. Então, quando Jesus nasceu, ele veio para uma missão. Que missão foi essa? Vamos ler Lucas 4. Vamos lá, Lucas 4. Do 17 ao 21. Aqui é uma cena em que Jesus entra no templo. Lembra que Jesus foi batizado, que eu falei da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ação dos três, né, ao mesmo tempo. Então Jesus foi levado ao deserto, né, para ser tentado por Satanás, né? Passou 40 dias no deserto. Quando Jesus voltou, né, ele estava em sinagoga. Chegando em Nazaré, onde foi criado, né, ele pegou um livro do profeta Isaías, no versículo 17, vamos ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, o tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui fala resumidamente qual era a missão de Jesus, né? Então Jesus, ele evangelizou os pobres, ele não escolhia quem evangelizar, né? Enviou-me a curar. Ele curou os doentes da alma, né, do espírito e do corpo. E curar os quebrantados de coração. E pregou liberdade aos cativos. Tanto os cativos da alma, como cativos, né, do homem, né? Deu vista aos cegos, tanto os cegos espirituais como os cegos naturais. E pôs em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a missão que Jesus veio fazer aqui na Terra.
Então, ele evangelizou os pobres, as pessoas necessitadas, alimentando tanto materialmente como espiritualmente. Libertou os cativos, com liberdade as pessoas que estavam tanto presos como presos pelo vício. Pôs em liberdade os humanos oprimidos por espíritos malignos e pelos religiosos de Jerusalém. Então mostrou o Pai de braços abertos para aqueles que desejavam dizer o sim. Por amor e fazer o bem, Jesus de Nazaré enfrentou muitas resistências. Os líderes não aceitavam as suas ações de misericórdia. Ele até curou um jovem cheio de demônios, colocando-o em estado de perfeito juízo. Isso tirava as autoridades dos fariseus. Mas Jesus sempre insistia, né? E ainda insistia em dar nova oportunidade às pessoas rejeitadas a este mundo. E contudo, depois de tudo isso, né, com as perseguições, até que mataram Jesus. No livro de Mateus, capítulo 27, do 26 ao 50, fala sobre o sofrimento, as fases do sofrimento de Jesus. Será que vamos refletir? Você tem consciência do significado da morte de Cristo para aqueles que se chamam Igreja de Cristo? Se você não tem, vamos parar e vamos analisar o que foi que Jesus passou. A primeira fase do sofrimento de Jesus. Vamos lá, são 10 fases, certo? A primeira fase, os sofrimentos físicos.